amigos, bem-vindos a mais uma aula do Python aqui no Aprenda Comigo. Eu sou Cordélio Barrama, sou um desenvolvedor, como tu já sabes, e estou aqui para te ajudar a engrenar nesse mundo da programação. É algo que eu digo toda hora e digo sempre e não me canso de dizer. Então, bem-vindos a esta aula. Estamos na aula número 18. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das funções, mas deixa-me só te dizer que esta aula é a parte 2 das funções. Para tu perceber esta aula e tu entender esta aula, tu vais ter que assistir à aula passada. A aula passada nós iniciamos as funções e tu vais ter que assistir às aulas passadas, claro, todas as aulas passadas, para poderes entender esta aula. Porque se tu vês só esta aula, tu não vais perceber nada, não é? É claro, se tu não assististe à aula passada, quer dizer que não assististe todas as aulas anteriores. Então, vai assistir todas as aulas anteriores, acompanha, que nós já estamos mesmo na reta final deste básico do Python. Então, para entrarmos na outra parte, nas outras aulas, que é robótica, machine learning, inteligência artificial, sem este básico não vais perceber nada, ok? Eu no fim da aula passada, falei de um framework Django e digo-te já, vamos falar desse framework, sim, que tem a ver com a criação de sites e tudo mais, entre aspas, mas sem o básico tu ali não vais fazer nada. Vais te perder logo, não vais fazer nada, ok? Então, sem falar muito, vamos lá diretamente às aulas teóricas para nós corrermos com a aula, para nós vermos outras coisas, ok? Vamos a isso. Então, sem perder mais tempo, já estamos aqui com a nossa estrutura das aulas teóricas preparada. Então, vamos lá ver o que nós vamos abordar na aula 2. Primeiro, nós vamos começar com o Interactive Help. Vamos começar a ver como funciona o Interactive Help do Python. Deixa-me dizer que muitas linguagens de programação têm a documentação muito bem organizada, mas nenhuma delas chega ao Python. Então nós vamos ver como funciona o Interactive Help do Python, como nós podemos ver a documentação. E também podes criar a tua própria documentação das tuas funções. Para fazer isso, nós vamos usar o docstrings. Vamos ver também os docstrings, vamos ver como vais criar o docstrings, como vais criar a tua própria documentação das tuas funções para podermos utilizar o Interactive Help nas tuas funções. E vamos lá dizer que é uma coisa que é possível no Python, é tu criares uma função e outra pessoa usar a tua função. Vamos lá dizer que outra pessoa não sabe o que está lá, então tu vais documentar a tua função para alguém que não saiba vai ver a tua função. Vamos aprender como fazer isso na próxima aula. Eu estou a correr um bocadinho aqui, mas vamos aprender como podes usar uma função criada por uma outra pessoa no teu programa. Vamos aprender isso no Python, ok? Vamos falar também funções que têm argumentos opcionais. Isso é algo muito importante. Muitas outras linguagens de programação também têm, mas no Python é extremamente útil e valioso. Vamos entender porquê no decorrer desta aula. Vamos ver também sobre o escopo de variáveis. Vais entender aqui onde é que uma variável começa, onde é que uma variável acaba, em que momentos do teu programa as tuas variáveis vão ser visíveis e em que momentos não vão ser visíveis. Isso também funciona para importação de bibliotecas. E por fim vamos falar de funções mesmo, vamos falar de retorno de resultados. Até o momento, todos os programas que nós fizemos, todas as funções que nós utilizamos, nenhuma delas nós usamos o retorno de resultados. Hoje vais aprender como usar o retorno de resultados nas tuas funções. Então, a partir de agora, as tuas funções vão retornar resultados, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos logo iniciar com o primeiro tópico de hoje, que é o Interactive Help. Vamos olhar para o Interactive Help, que é o nosso primeiro tópico de hoje, ok? Então, Interactive Help é a ajuda interativa do Python. Isto ajuda-te muito quando tu tens uma função, não sabes muito bem como é que a função funciona e tu queres usar essa função. Então tu usas o Interactive Help para saber o que a função traz e como é que tu podes usar a função. Então o Interactive Help é extremamente útil para isso. É uma ajuda que o Python te dá, é uma documentação daquela função.
né? Então, com o Interactive Help, tu podes ver toda a documentação da função, o que aquela função faz, quais são os parâmetros obrigatórios, quais são os parâmetros opcionais. Tu podes ver tudo com o Interactive Help do Python. Então, como é que tu podes usar esse Interactive Help do Python? Podes usar muito simples. É muito simples, é só escrever help, abrir, fechar parênteses. Então, este help, na verdade, é uma função dentro do Python para ajudar-te a descobrir o que as funções fazem. Então, nós já vimos na aula passada que tudo que abre e fecha parênteses tem uma palavra, abre e fecha parênteses, é uma função dentro do Python. Então, o help é uma função dentro do Python que te ajuda a descobrir tudo que uma função tem, né? Então, vamos lá abrir o nosso Visual Studio Code para ver como é que este help vai funcionar, como é que pode utilizar este help, ok? Vamos lá isso. Então, eu já tenho aqui o meu Visual Studio Code aberto, estou no meu ambiente aqui. Então, é muito simples. Tens várias maneiras de usar o help, mas vou começar com o primeiro, que é, vamos usar o help dentro do terminal. Então, eu só vou aqui clicar Terminal, New Terminal. Então, já estamos aí dentro do meu terminal. Vou escrever Python, Enter. Ele vai me abrir o shell do Python. Dentro do shell do Python eu ponho help, abrir e fechar parênteses, e já está. Já estou dentro do ambiente do help, como podem ver. Vou só aumentar aqui um pouco, só para termos uma visualização melhor. Então eu vou começar aqui a pôr algo que nós sempre utilizamos desde a primeira aula de Python. Então eu vou escrever aqui print, enter. Então ele vai me dar toda a ajuda que o print faz. Vai me dizer aqui o print tem valores obrigatórios, tem o CEP, que é o valor opcional, tem um end barra n, que é para saltar a linha, e temos tudo que o help faz, né? Então, se tu for já ver aqui, vem a file like object, stream, né? Então, tem aqui stream inserted between values, default space. Então, aqui é tudo que o print faz. Se eu quiser saber, por exemplo, do int, se eu abro o int, ele dá-me tudo que o int dá, que o int tem dentro do int. Então, se for já ver aqui, tens toda a documentação do int, vais pondo o enter, ele vai te dar tudo e muito mais que o int faz. Aqui o float, tens o floor, tens tudo isso, já falamos nas aulas passadas. Também, por exemplo, vamos lá ver um outro exemplo. Vamos lá por aqui, len. Então, len, ele diz-me aqui return the number of items in a container. Então, nós já sabemos, ele retorna o número de items dentro daquilo tudo que nós vamos querer pôr ali no len. Então, temos aqui vários exemplos que nós podemos fazer com o help, Interactive Help do Python, né? Para sair, muito simples. Eu ponho aqui quit, sair do shell do Interactive Help para o shell do Python, e para eu sair do shell do Python só ponho aqui exit, abrir e fechar parênteses. Já saí do shell do Python, voltei para aqui para as aulas. Muito simples, ok? Então, qual é a outra maneira de fazer isto? Eu vou aqui, vou fechar aqui nossa terminal. Vamos lá, se eu puser aqui print, nós já sabemos muito bem isto desde a primeira aula. Olá mundo. Olá mundo. Se eu puser aqui print olá mundo, correr o programa, nós já sabemos o que vai acontecer. Ele vai me dar olá mundo na tela, correto? Então, se eu quiser, eu posso usar também o Interactive Help aqui. Eu só ponho aqui help, abrir parênteses, print. Quando eu correr esse programa, help print, ele dá-me também toda a biblioteca do print. Muito simples, né? Ele dá-me toda a biblioteca do print. Se eu puser aqui, por exemplo, help len, por exemplo, mesma coisa, corro o programa, ele dá-me aquela biblioteca que nós vimos lá do len. Mesma coisa. E existe outra maneira também de eu fazer isto. Qual é a outra maneira? A outra maneira é eu imprimir o doc, né? Eu imprimir o documento dessa função. Então, se eu puser print input ponto barra
doc underscore, ele vai me imprimir o documento do input, ok? Vamos lá ver como é que é isto. Então, aqui, se eu puser, vou apagar isto, se eu puser aqui print, o mesmo exemplo que estávamos a ver lá, len, ponto, underscore, doc, underscore, print doc. Se eu corro o programa, mesma coisa, ele retorna-me o documento dessa função, mas de uma maneira diferente, um bocadinho diferente. O conteúdo é igual, mas ele mostra-me de uma maneira diferente. Podemos ver aqui, se eu puser aqui, por exemplo, help len, vou fechar aqui, vou correr o programa, o que acontece? Ele vai me dizer aqui return a container, né? Que é este, print len doc, e aqui dá-me um bocadinho com um pouco mais de detalhes, né? Que len é um objeto e tudo mais, que também retorna o container, os itens do container. Na verdade é a mesma coisa, mas um bocadinho diferente. Questão de organização, simplesmente. Mas na verdade ele vai me retornar exatamente a mesma coisa, não é? E por falar em ajuda interativa, isso leva-nos a querer saber um bocadinho mais e nós vamos ver os docstrings, que é o nosso próximo item da nossa agenda. Deixa-me explicar como funciona. Uma docstring é uma string de documentação de uma função. Se eu ponho ali, por exemplo, help print, ou help len, ou help input, qualquer coisa, aquilo que vai me mostrar lá, aquela documentação, é uma docstring. É uma docstring daquela função que eu estou a pedir ajuda. Na verdade, todas as funções internas do Python têm a sua docstring, que é a sua documentação. É essa docstring que está lá dentro daquela função. Ok, vamos lá ver um exemplo muito prático disso que eu estou a falar. Eu vou criar aqui uma função def contador, que essa função recebe 3 parâmetros, I, F, P. São os 3 parâmetros que essa função recebe. I de início, F de fim, P de passo. Eu quero fazer uma contagem e tenho a função lá e tenho esses parâmetros. Bem, tu agora sabes o que é IFP porque eu acabei de dizer. Mas imagina que tu tivesses uma função assim, IFP. Tu vais dizer, mas o que é isso, IFP? Não havias de saber. Então nós vamos ter o código nesta área que eu sombreei agora, né? Como já sabes, tem ali a editação, vamos ter o código dentro dessa área, né? E eu vou chamar essa função contador, que vai receber, essa função contador vai ter 3, 15 e 2, né? 3, 15 e 2. Tu viste muito bem na aula passada que o 3 vai para onde está o I, diretamente, é automático. O 15 vai onde está o F e o 2 vai onde está o P. Né? Então queremos uma contagem de 3 até 15 a saltar de 2 em 2. É o que significa esta função. Se não sabes isto, meu amigo, volta lá atrás e vais perceber muito bem o que estamos aqui a falar, ok? Então, temos esta função, né? A função vai receber este código. É este código que eu tenho dentro da função. Bem, se até esta altura não percebes este código, tu já deve estar capacitado de fazer um código semelhante a este. Se até essa altura não percebes esse código, tens que voltar muito e começar a fazer as aulas e perceber. Este código aqui é da aula passada, mas se não estás a perceber muita coisa aqui, tens que voltar até as estruturas, pelo menos as estruturas de repetição, para tu entenderes muito bem o que nós estamos a dizer. Então estamos a dizer que a contagem vai iniciar no I, vai iniciar no início, enquanto que a contagem for menor ou igual ao fim, então ele vai me mostrar a contagem, vai mostrar o set da contagem. Temos ali um print formatado, né? Tem C e um AND com 3 pontinhos, né? Então, depois disso, a contagem vai ser igual, a contagem vai receber a contagem mais o passo. Então a contagem vai ser contagem mais o passo. Depois volta e pronto, não vou voltar a explicar as estruturas de repetição, tu já sabes muito bem isto. E temos um print no fim que diz fim. Então pronto, isto aqui é um código básico que tu já sabes como é que fazer essa contagem, correto?
Agora, se eu por acaso colocar aqui help contador, vai mostrar o manual dessa função? Vamos lá ver isso aqui no Visual Studio Code, como é que funciona. Ok, para nós estamos aqui a digitar tudo, eu já tenho aqui o meu programa. Então temos o contador, do início, fim e passo e tudo mais, né? Então vamos lá correr o programa. Então temos lá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Temos nosso contador a funcionar perfeitamente. Eu posso pôr aqui, por exemplo, vamos lá, de 2 até 100, pulando de 5 em 5. Corro o programa e tenho lá 2, 7, 12, 17, 2, até 97, enfim. O programa correr lindamente, não é? Como eu falei quando estava a introduzir o Interactive Help, os docstrings, existem funções que nós podemos estar a utilizar de outras que não são nossas, não? Outras funções. Por exemplo, eu posso criar uma função que outra pessoa vai utilizar. Se tu reparares bem, eu vou dar um enter aqui. Se eu puser aqui from time import sleep. Isso aqui é uma função que eu estou a utilizar que já foi criada. Essa função é de dentro do Python, mas eu posso importar uma função desta maneira. Mas vamos ver isso na próxima aula. Deixa-me limpar aqui. E a função pode me vir assim, só def contador ifp. Esse def contador ifp não me diz nada, não me diz absolutamente nada. Posso aqui pôr help contador, né? Vamos lá correr para ver o que ele nos diz. Ele simplesmente vai dizer que ok, a função modo help contador ifp. Isso não nos ajuda em nada, não nos diz nada isto. Agora, como é que nós podemos fazer a documentação desta função, né? Vamos lá ver como é que nós podemos fazer isto. Voltando aqui para o nosso quadro, para nós fazermos a documentação desta função, nós temos que usar os docstrings. E o docstring vai entrar exatamente aqui, logo abaixo da função. Quando nós declaramos uma função, quando nós fazemos uma função, os docstrings entram logo abaixo da função. Aqui é onde está essa linha de docstrings. Então, como é que nós fazemos isso? Nós abrimos 3 aspas duplas no início e no fim, 3 aspas duplas, e pomos lá a nossa documentação. A nossa documentação neste caso vai ser, faz uma contagem e mostra na tela. Os parâmetro I, início da contagem, parâmetro F, fim da contagem, parâmetro P, passo da contagem, return, sem retorno. Vamos ver o retorno mais daqui a pouco nesta aula. Então, essa função não tem retorno. Então, isto já ajuda a quem for utilizar a função. Já sabe que o I quer dizer que início, o F quer dizer fim, o P quer dizer passo e essa função não tem retorno, não é? Vamos lá pôr isso aqui dentro do nosso código lá no Visual Studio Code. Ok, já tenho aqui o Visual Studio Code aberto. Eu vou abrir aqui. Então, logo abaixo deste contador, né? Eu vou pôr 3 aspas. 3 aspas duplas, correto? Ops, desculpem. Vou pôr aqui 3 aspas duplas, né? Então tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma mais. 3 aspas duplas. E logo abaixo das aspas eu vou pôr aqui a minha função. Desculpa, vou pôr aqui a minha documentação. Então, deixa-me lá eu aqui organizar isto. Vou organizar aqui. Ok, eu vou pôr aqui a minha documentação. Então, já tenho esta minha função documentada. Eu vou correr de novo este help contador. Se eu puser aqui help contador, e lá está. Tem a documentação da minha função. Faz uma contagem, mostra na tela. Parâmetro I, início da contagem. Parâmetro fim, fim da contagem. Parâmetro P, passo da contagem. Retorno, sem retorno. Então, mesmo que a nossa função, que nós importemos essa função, que esteja assim, desta maneira, nós não sabemos o que se faz, o que é IFP. Eu ponho help contador, corro a minha função. Mesmo assim, eu volto a ter o mesmo resultado. Tenho aqui a documentação da minha função. Eu digo, ok, esta função faz isto, né? Então, já tenho aqui a documentação. Eu até posso pôr o que eu quiser, por exemplo, eu posso pôr aqui embaixo, por exemplo, função, vamos lá por aqui. Função criada pelo Cordélio Barama do
aprende comigo. Do aprende comigo. Então, tenho aqui função criada pelo Cordélio Barrama do Aprende Comigo. Do Aprende Comigo. Então, quando eu ponho help contador, ele vai me dar a documentação da função e tem aqui função criada pelo Cordélio Barrama do Aprende Comigo. Então, podes fazer o que tu quiseres aqui, né? Então, os docstrings servem para isso, servem para tu documentares a função, o que a tua função faz. Ok, vamos lá ver agora o outro assunto desta aula, o terceiro tópico desta aula, que são os parâmetros opcionais, não é? Vamos lá ver, vamos lá criar aqui um estudo de caso, vamos criar aqui um exemplo para tu veres exatamente como é que funcionam os parâmetros opcionais, ok? Ok, vamos lá criar, vamos criar algum exemplo só para nós percebermos como é que funciona muito bem os parâmetros opcionais, ok? Então, eu tenho lá somar 5, 7, 6. Tenho somar 5 e 7, 6. Tenho uma função que eu quero somar esses números, né? Então eu crio a minha função somar, que vai receber A, B e C como parâmetros. Nós já sabemos que o 5 vai para o A automaticamente, o 7 vai para o B automaticamente e o 6 vai para o C automaticamente. Isso não é novidade para ti, não é? Se for novidade isto, tens que ver a aula passada, não é? Então isso não deve ser novidade para ti neste estágio, ok? Então, tendo esses três números e esses três parâmetros, eu vou criar aqui um código que o S vai receber A mais B mais C. Depois eu vou pôr um print formatado, a soma é S. Tenho esse print formatado lá, a soma é S. Então, o que vai acontecer? O meu programa vai somar 5, 7 e 6. Então, nós vamos ter 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18. Tranquilo. Então, se eu tiver aqui um problema, qual será o problema? Se eu quiser somar dois números, 2 e 4, o que vai acontecer nesse programa? Nós já sabemos que ele aceita 3 parâmetros, mas nós queremos somar apenas 2 números. Então, já sabemos que o 2, número 2, vai logo para o A, vai ser atribuído como parâmetro. O 4 vai ser atribuído no B. E eu sei como é que fica. Será que vai correr esse programa? Neste caso, esse programa não vai correr. Porque nós já vimos na aula passada que ele tem que assumir todos os parâmetros que são atribuídos, né? Mas neste caso, eu quero exatamente somar 2. Existe uma solução para isso? Sim, existe. É por isso mesmo que nós estamos a falar aqui de parâmetros opcionais. Então, como é que eu teria que fazer para ter uma solução para este caso? Para este caso era muito simples. No C, neste caso, eu tinha que pôr C igual a 0. C igual a 0, o que significa? Significa que se eu quiser essa chamada somar 2 e 4, ele vai pegar no 2, vai lançar no A, vai pegar no 4, vai lançar para o B, e C não tem nenhum número, né? Então, quando eu digo assim, C igual a 0, é que eu estou a dizer ao Python, se não existir nenhum número para o C, então tu considera 0 como um parâmetro, né? Então, neste caso, ele vai fazer a soma 4 mais 2, 6, mais 0, 6. Ele vai considerar o C, o parâmetro C vai considerar 0. Vai dizer que, ok, se atribuir um parâmetro no C, vamos pôr lá. Se não tiver nada, vamos atribuir 0. Então, assim, este programa vai correr perfeitamente. Vai correr perfeitamente. E nada me impede de eu atribuir todos os parâmetros como opcionais. Então, se eu fizer isto, eu posso fazer somar, abrir e fechar parênteses, numa boa. Então, quer dizer que não tenho nenhum parâmetro para o A, não tenho nenhum número para o A, não tenho nenhum número para o B, não tenho nenhum número para o C, e a soma é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. E o programa vai correr na mesma, não vai dar erro nenhum, porque eu estou a atribuir parâmetros opcionais. Então eu estou a dizer que se tiver, tudo bem, atribui, se não tiver, considera 0. Vamos lá fazer uma simulação agora no Visual Studio Code e ver como é que isto aqui acontece, ok? Vamos lá. Ok, eu já tenho o código lá no Visual Studio Code, o mesmo código, deve somar A, B e C, a soma vai receber A mais B mais C, a soma é S. Então temos lá os números 5, 7 e 6. Correndo este programa,
Temos lá, a soma é 18. Tranquilo, a soma é 18. Nós já sabemos, foi o que nós fizemos. 5 e 7, 12, mais 6, 18. Tranquilo, não é? Agora, se eu puser aqui, somar, já não me lembro quanto é que estava lá, mas se eu puser aqui, somar 5 e 4. Se eu puser somar 5 e 4 e tentar correr, o que ele vai fazer? Ele vai somar o primeiro, que ele conseguiu atribuir os três parâmetros. O segundo ele vai me dar erro. Vai dizer aqui, somar, né? A função somar, missing one required positional argument, C. Quer dizer que eu não tenho o argumento C lá, para ele poder proceder à soma. Se eu puser aqui, eu vou voltar aqui, C igual a 0, e voltar a correr este programa, aqui já temos, a soma é 18, a soma é 9. Porque eu já atribuí um parâmetro opcional ao C. Estou a dizer que o C é opcional, pode ter como pode não ter nenhum número. Eu estou a dizer que o C é opcional, então C igual a 0. Quer dizer que ele somou 5 e 4, chegou no C, não tem nada, ele considerou o 0. Né? Então 5 e 4, 9, mais 0, 9. Tranquilo. Então se eu puser aqui todos os parâmetros como opcionais, ele vai correr. Eu também posso pôr aqui somar assim. Então eu socorro esse programa, vou ter lá a soma é 18, a soma é 9, a soma é 0. Tranquilo, terminou. É assim mesmo. Então assim é que nós usamos parâmetros opcionais. Isto é muito útil quando fores a fazer programas grandes, que muitas vezes podes lá ter parâmetros opcionais, porque não queres atribuir todos os parâmetros, e isto vai ser muito útil quando estiveres a fazer os teus programas, ok? Ok, agora vamos para o nosso outro tema que nós temos a falar aqui nesta aula, que é escopo de variáveis. Para mim, pessoalmente, escopo de variáveis é um dos temas mais importantes do Python, porque faz com que programas corram e faz com que programas dêem erro. Isso é extremamente importante. O escopo de variáveis é algo que tu vais ter que ter muita atenção, né? Tu tens que saber onde é que uma variável inicia, onde é que uma variável termina e qual é a abrangência dessa variável. É aqui no escopo de variáveis que nós vamos ver isso. Ok, primeiro vamos ao Visual Studio Code. Fazemos um ensaio, eu vou te explicar algumas coisas lá, depois já vamos de vir aqui para o nosso quadro, para tu entenderes melhor o que eu vou te explicar sobre o escopo de variáveis, ok? Ok, vamos lá ver aqui alguns exemplos. Então, eu vou ir para um bocadinho para baixo. Essa parte de baixo, depois de quando nós já começamos a fazer as coisas, vais entender, mas isto aqui nós chamamos de programa principal. Vou pôr assim, programa principal. Então, no meu programa principal, eu vou por aqui n recebe 4, né? N recebe 4. Eu vou por aqui print formatado. Vamos dizer aqui, no meu programa principal, o valor de n é, no meu programa principal, o valor de n é tanto. Tranquilo até agora. Isto tens que saber, né? Isso aqui é uma coisa básica, né? O valor do lugar principal, o meu n vale tanto. Depois vamos fazer aqui teste para ele correr a nossa definição, a nossa função. Ele está dando erro aqui, obviamente, porque ainda não fizemos nenhuma função. Se eu puser aqui def test, que é a nossa função teste, ele já saiu o erro lá de baixo, porque já existe algo que a nossa função está a reconhecer. E se eu puser def test, eu vou fazer aqui print, formatado. Vamos por um print formatado. Na minha função, o valor de n é n. O valor de n é n. Ok? Vou explicar mais ou menos o que é que está a acontecer aqui. Eu tenho esta variável n que vai valer 4. Esta variável n vai valer 4. E como tu já sabes, o 4, quando vale 4, nós estamos a puxar uma função. Este 4 é lançado dentro da função.
e ele vai ler a variável, não é? Então, se eu corro este programa, o que acontece? Então, vem aqui, no meu programa principal, o valor de n é 4, e na minha função, o valor de n é 4. Então, este 4 nós chamamos de escopo global, uma variável de escopo global. Este n igual a este n recebe 4 é uma variável de escopo global porque está no meu programa principal, e afeta todo o programa. Este n afeta todo o programa. Agora, se eu puser aqui uma variável x a receber 7, por exemplo, eu vou por aqui, vamos por aqui, um print formatado, na minha função, o valor de x é x. Vamos lá, na minha função o valor de x é x. Se eu corro esse programa, eu tenho aqui, no meu programa principal o valor de n é 4, na minha função o valor de n é 4, na minha função o valor de x é 7. Este x que está dentro desta função, nós chamamos de escopo local, uma variável de escopo local, porque é só efetiva dentro desta função, já não afeta o programa. Deixa eu fechar aqui, já não afeta o programa, o x só vai ficar afeto dentro desta função. Vamos fazer um teste, eu posso pôr aqui um print formatado. Vou fazer aqui um print formatado, né? Vou meter no meu programa, principal, o valor de x vamos por aqui x, o valor de x é x. Aqui faltou o meu programa principal, o valor de x é x. Aqui já dá para ver logo a partir daqui isto vai dar erro, porque ele está a sublinhar aqui, está a dar um erro e ele não vai correr. Se eu corro o programa, eu estou a ver que ele me deu um erro, porque diz que o x, esta variável x, não está definida. É uma variável que eu estou a puxar, mas não está definida. Não está definida por quê? Porque está dentro do escopo local, está dentro da função. Por isso mesmo que eu disse que é uma coisa que precisa estar muito atento, que faz com que os programas não corram. Então, o meu n que está dentro do programa principal é uma variável de escopo global, porque afeta todo o programa, inclusive dentro das funções, ele afeta. E a minha variável x é uma variável de escopo local, porque só funciona dentro da função, não funciona fora da função, ok? Vamos lá para o nosso quadro, para nós entendermos mais bonitinho como é que isso aqui funciona. Ficar claro de uma vez, ok? Vamos lá. Ok, então vamos lá entender exatamente como é que os escopos de variáveis funcionam aqui na teoria. Então, eu tenho aqui uma variável a que vale 2, e como tu já bem sabes disto, vai ser criado um espaço na memória do computador com essa variável a, e lá vai ser armazenado o 2. Então, se não sabes disso, meu amigo, minha amiga, voltem lá para as aulas de variáveis e vão entender como é que isso tudo funciona aqui, ok? Então, temos uma variável a que vai receber 2, e na memória do computador temos um espaço reservado para este 2. Então, se eu puser aqui teste A, então estou a chamar uma função, né, que estou a atribuir esta variável A. Então eu vou criar a minha função teste B. Então teste B vai ser um parâmetro. Já sabem, nós usamos esses parâmetros, vimos os parâmetros como é que funcionam na aula passada. Então vai ser um parâmetro que vai ser atribuído este B. Este A. Então o que vai acontecer? Vai ser criado um espaço na memória do computador, e esse espaço o que vai fazer? Vai receber o 2, que o 2 vai ser copiado para o B, vai receber o 2, e se porventura eu puser um código B mais igual a 4, eu quero dizer que o B vai receber B mais 4. Então, isto aqui vai ser B, recebe B mais 4, e o B, como já era o 2, né, já sabemos,
Então ele vai fazer 2 mais 4. Então esse 2 vai desaparecer e vai entrar lá o 6. Então o B vai valer 6. E se porventura eu puser C é uma variável, criou uma variável C que vai receber 2 também. Na memória do computador vai ser criado mais um espaço com essa variável C e lá vai entrar o 2, não é? Então, se eu puser aqui print A dentro vale A. O A dentro vale A. No teu fio de raciocínio, o que seria A dentro vale A? O que eu havia de estar, o que o Python havia de mostrar na tela? Então, o Python havia de mostrar na tela o 2. Então, a variável A, por mais que tenha sido declarada fora da função, no nosso programa principal, ela também vai atuar dentro da nossa função. Então, se eu puser lá print A dentro vale A, ele vai me responder 2, porque a variável A é 2. Então, isso estamos a dizer que a variável A funciona dentro desse escopo todo que nós estamos a ver aqui, dentro dessa área verde toda sublinhada. Então, isto aqui, ela funcionar dentro dessa área toda sublinhada, então nós estamos a dizer que a variável A é uma variável de um escopo global, porque funciona dentro dessa área toda, funciona em todo o programa. A variável lá vai funcionar em todo o programa, então é uma variável de escopo global, a variável A. E a variável B e C, neste caso, variável B e C, se eu puser aqui print B dentro vale B e print C dentro vale C. Então, o que vai acontecer? Se eu disser A dentro vale A, ele vai me dar 2. Se eu disser B dentro vale B, ele vai me dar 6. E se eu disser C dentro vale C, ele vai me dar 2 novamente. Por quê? Porque essas variáveis, como estão declaradas dentro da nossa função, fazem parte de um escopo local, que é essa área toda laranja sombreada que eu pus. Então, estamos a dizer que aquelas funções, aquelas variáveis que são declaradas no nosso programa principal, que estão a atuar dentro do programa todo, são variáveis que têm um escopo global. E essas variáveis que são declaradas dentro de funções são variáveis que só atuam dentro daquela função, então são variáveis que têm um escopo local. Entendido? Então as variáveis que têm um escopo global são aquelas que nós declaramos logo encostadinho ali na linha que nós começamos ali, a linha de declarar uma variável. Aquelas são as variáveis que têm um escopo global, porque estamos a declarar dentro do nosso programa principal. Então, dentro das funções, as funções têm um escopo local, que só atuam lá dentro, e são declaradas dentro desse escopo local. Ok, então, se eu puser no meu programa principal, se eu puser A fora, ou print A fora vale A, ele vai me dar, obviamente, 2, porque é a variável que está no escopo global. Então, A fora vale A é 2, A dentro vale A é 2. Se eu puser B fora, vale B, e eu puser C fora, vale C, o que vai acontecer? Vai me dar erro, porque essas variáveis só funcionam dentro do escopo local. Então, essas variáveis B e C não são reconhecidas, porque são variáveis que não estão dentro do escopo, só estão dentro do escopo local, não do escopo global. Então, se eu puser B fora vale B e C fora vale C, ele não vai reconhecer, o programa vai dar um erro, porque não vai reconhecer essas variáveis. Ok? Ok. Agora, se tu já és um programador, já experiente, já tens alguma experiência em programação, a questão do escopo de variáveis é muito fácil para ti, eu sei disso, tu já entendes o escopo de variáveis, porque isso é a base da programação, entre aspas, porque temos que saber onde é que uma variável começa, onde é que uma variável termina. E tu que ainda não sabes programar, estás a aprender agora a programar, estás a aprender os primeiros passos, tens de saber muito bem essa questão do escopo de variáveis, ok? Agora, mesmo tu sendo um programador já um pouco experiente, podes cair nessa ratoeira que eu vou mostrar agora aqui. É uma ratoeira, mas é algo que muita gente cai facilmente. Bem, nós estamos a ver aqui o mesmo exemplo de a variável A vale 2, né? Vamos dizer, a variável A recebe 2. Então, o que vai acontecer? Vai entrar o 2 lá na nossa memória do computador, e quando nós fazemos teste A e declaramos a função lá teste B,
E quando nós fazemos essa função, quando criamos essa função, obviamente que o 2 vai ser copiado para o B, para a variável B. No entanto, e se eu puser aqui dentro do escopo local, vamos pôr aqui A recebe 7. O que vai acontecer? Se eu disser A dentro vale A, o que vai acontecer? O que achas que vai acontecer? Acha que vai dar 2? Não, não vai dar 2. Se eu puser aqui A recebe 7 dentro do meu escopo local, o computador, o Python, vai criar uma outra memória do computador com a variável A e vai pôr lá o 7. Só que esta variável A que ele vai me meter dentro do computador, né, é uma variável de escopo local. Essa que vai criar a memória dentro do computador. Vai criar uma memória com uma variável de escopo local, não uma variável de escopo global. Então, se nós formos a correr, vamos ter lá B mais igual a 4 vai ser 6 e o C vai ser 2. Então, se eu puser agora print A dentro vale A, ele não vai me dar 2, ele vai me dar 7. Então, A dentro vale A vai me dar 7, B dentro vale B vai me dar 6 e C dentro vale C vai me dar 2. E se eu continuar com este programa e for ali ver A fora vale A, ele vai me dar 2. Então temos um A dentro a valer 7 e temos um A fora a valer 2. Percebido? Ok, vamos lá correr agora para o Visual Studio Code só para vermos esta parte como é que fica, ok? Vamos lá. Ok, eu vou fazer aqui N vai valer 5, né? N vai valer 5. Criei uma variável que tem ali 5. Vou fazer aqui um teste, né? Vou a declarar uma função de teste. E se eu puser aqui print, vamos lá por um print formatado. Vamos lá por aqui N fora vale N. N fora vale N, né? E lá em cima eu vou declarar uma função teste, né? Vou declarar uma função teste, eu vou abrir uma função teste. E nessa função teste vai ter N a valer 7. Vamos lá, N vale 7. Então eu vou por aqui print, formatado, N dentro vale N. N dentro vale N, ok? Se eu correr este programa, ok, aqui estamos a ver N dentro vale 7, N dentro vale 7 e N fora vale 5. Exatamente o que nós estamos a ver. N fora vale 5, N dentro vale 7. Sem esquecer que isto é o nosso programa principal. Esse é o nosso programa principal. Então, N fora vale 5 e N dentro vale 7. Entendido? Agora, há uma coisinha que podemos ver. Deixa-me eu fechar aqui. E se tu vieres me dizer, mas Cordélio, eu quero porque quero utilizar a minha variável do escopo global a valer a mesma coisa. Mas quero usar a mesma variável dentro, no escopo local. Tipo, posso fazer isso? Podes fazer sim. É simples. É só vir aqui, logo a seguir aqui a nossa função, põe aqui global n. Então, isso está a dizer o quê? Tu estás a esforçar ao Python a não reconhecer este set da tua variável do escopo local e ir buscar a variável, o número 5 da tua variável do escopo global. Então, se eu correr o programa, estamos a ver aqui, n dentro vale 7, n fora vale 7. Então, se tu pões aqui global n ou global, a variável que for que tu queres usar, tu tens a dizer ao Python, esquece isso do local e global. Eu quero usar a minha variável global dentro do meu escopo local. Quero usar a mesma variável. Então, tens ali, só pôs ali global e a seguir a variável, o nome da variável. Global n neste caso. Então, ele vai usar o mesmo número ou o que estiver na variável global, ele vai usar no escopo local. Tá bem? Entendido? Ok, agora vamos ver um outro tópico que está aqui na nossa agenda de hoje. Esse tópico é retorno de valores. As funções no Python podem não retornar valores, ou escrever dentro delas, ou retornar valores. Então, para nós retornarmos valores nas funções dentro do Python, nós usamos uma pequena palavra, uma palavrinha mágica, e qual é essa palavra? É return. Quer dizer que estamos a retornar valores para dentro da função. Então, vamos lá utilizar aquele exemplo que nós vimos mais cedo aqui.
eu tenho uma função somar, que essa função, se eu chamar a função, é 5, 7 e 6. Aquele primeiro exemplo que nós vimos, né? Então, temos ali o A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, né? Então, aqui nós estamos a dizer que temos uma função com parâmetros opcionais. Então, essa função vai somar e nós vamos dizer que a soma é tanto, né? Então, isso já vimos acontecer. E vamos lá ver no Visual Studio Code, vamos lá replicar a mesma coisa. Vamos lá para nós entendermos melhor, ok? Ok, temos aqui o nosso código já montado. Então, se eu correr aqui, o que ele faz? Ele vai me dar, obviamente, o resultado. A soma é 18. Simples, né? E se eu quiser pôr outros exemplos, eu vou pôr aqui somar 2 e 8, por exemplo, né? Depois vou pôr outro somar, vou pôr outro somar 9. Tenho três chamadas aqui de funções. Eu corro, então temos lá os resultados bonitinhos como nós queremos. A soma é 18, a soma é 10, a soma é 9. Agora, se eu quisesse, por exemplo, dizer as somas dos resultados obtidos são 18, 10 e 9. Será que eu havia de conseguir fazer, em vez de eu dizer a soma é 18, a soma é 10, a soma é 9? Porque nós estamos a ver que na verdade é a mesma coisa. Na verdade é a mesma coisa. Nós, em vez de pormos 3 vezes a soma é, o que eu podia fazer? Eu podia dizer a soma dos resultados obtidos é 18, 10 e 9. Desta maneira não é possível nós fazermos isso. É exatamente porque que nós usamos o retorno de resultados. Vamos lá ao nosso quadro para nós vermos como funciona isto. Ok, já estou aqui no nosso quadro. Temos ali o nosso código. Então, para eu ter esse resultado que eu quero, né? Que eu quero ter, essa minha soma, dizer, olha, a soma dos resultados é tanto, tanto e tanto, em vez de eu dizer a soma é tal, a soma é tal, a soma é tal, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar este print que está ali, já tirei o print, e tenho que pôr return S. Ok, quando eu digo return S, eu estou a dizer que ele vamos somar, né, 5, 7, 12 vai ser 18. Então o que vai acontecer? Quer dizer que ele vai retornar esse 18 para a função que está lá. Então, em vez de ele dar o resultado, a soma é tanto que estamos a print, ele vai retornar o resultado. Então, para ele retornar esse resultado para lá, quer dizer que eu tenho que pôr uma coisa antes disso para isso aqui acontecer. Então, para ele retornar esse resultado, eu terei que pôr lá uma variável, neste caso vai ser uma variável de resposta. Então, eu vou pôr esta função dentro de uma variável. Então, ele vai retornar esse valor para dentro daquela variável. Então, em vez de eu pôr aqui que a soma é tanto, a soma é tanto, então ele retornou o resultado e pôs dentro de uma variável, que essa variável é a resposta. Eu posso fazer desta maneira, como também posso fazer de uma outra maneira, que é print e pôr aquela função dentro do print. Print, somar 5, 7 e 6. Também posso fazer desta maneira. Então quer dizer que eu estou a retornar este resultado para dentro deste print, né? Então neste caso, print, somar tal, há de me dar 18. Então com isto, eu já estou capacitado de fazer uma outra coisa. Com isso estou capacitado de ter lá 3 funções, 3 chamadas de funções e pôr lá, por exemplo, R1, R2, R3, que são variáveis de todas essas chamadas de funções, e eu ponho lá somente um print. Os meus cálculos deram R1, R2, R3, né? Então, isso eu estou a chamar dentro dessa função, eu vou pôr os meus cálculos deram tanto, tanto e tanto, né? Neste caso específico, 18, 5 e 8. Em vez de eu estar a dizer o resultado é tanto, o resultado é tanto, o resultado é tanto, eu ponho lá, os meus cálculos deram tal, tal e tal. Ok, vamos lá replicar isto só no Visual Studio Code para nós vermos. E este é o nosso último tema que vamos abordar hoje. Depois vamos ver alguns exercícios práticos só, não vai ser muito. E depois vamos logo aos exercícios, que é a coisa que mais anima. Vamos lá. Então, eu já tenho lá o código criado, como nós já tínhamos criado. Eu vou simplesmente retirar este print. Retirei.
Vamos por aqui, return S. Então, ele vai me retornar a soma, o resultado, né? Então, eu vou criar essas variáveis, R1, vou criar outra variável aqui, R2, vou criar outra variável, R3, e já posso pôr aqui, print, vamos pôr um print formatado, os meus cálculos, os meus cálculos têm os resultados de R1, R2 e R3. Já pus lá os resultados. Então, se eu corro o programa, tenho lá. Os meus cálculos têm os resultados de 18, 10 e 9. Muito simples. Então, é algo extremamente simples de fazer isso. Então, isto é muito bom quando tens programas muito grandes e tens funções que tu não queiras atribuir algo, queres retornar algo para poderes usar depois isso. Então, isso é algo muito valioso. Ok, dizer também que o retorno não faz retorno só de números, faz retorno de valores lógicos, de muita coisa, ok? Então, só para ter essa noção. Ok, então já viste como podes usar muitas coisas para a conclusão desta aula de funções. Pode usar as funções em várias coisas, né? Nós vimos aqui sobre muita coisa, escopo de variáveis, vimos retorno de resultados, vimos funções opcionais, vimos muita coisa. Então, isso era mesmo para fechar esta aula de funções e para teres mais noção de como é que tu podes desenvolver mais ou aprimorar mais os teus programas. Vamos lá ver agora um bocadinho da prática para aplicarmos algumas coisinhas, né? Vermos, não vai ser muita coisa, vamos aplicar algumas coisinhas que nós aprendemos aqui e ver como é que funciona na prática, ok? Vamos lá a isso. Ok, vamos lá criar aqui um caso, né? Eu quero fazer uma função que calcula a fatorial do número. Então, vou dizer def fatorial, vamos por aqui def fatorial, vamos por aqui um num e como parâmetro, vamos ter como parâmetro opcional e inicia em 1. Então, esse inicia em 1, nós vimos parâmetros opcionais nas aulas teóricas, que era igual a 0, mas aqui eu quero dizer que se eu não puser nada, ele vai me dar fatorial do 1, que é 1. Então, vamos por aqui, o f vai iniciar em 1, então vamos por for C in range número 0 e menos 1, que é para calcular o fatorial, correto? Então, vamos por aqui, f vai ser vezes igual a C. Então, isso vai ser f, na verdade vai ser f recebe f vezes C, né? Que é para calcular a fatorial, não é? Só para termos um bocadinho de contexto aqui, caso tu tenhas esquecido isto, mas isto aqui é algo que já deves ter, já deves ser capaz de fazer isto. Então, o f vai começar em 1, então o contador vai ser no range do número que for, do número que aparecer, que for declarado, né? O início vai ser 0 e vai contar menos 1, vai contar para trás. Já sabemos que o fatorial do número é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então ele vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 e para trás, vai contar para trás, ok? Então disso tudo, nós vamos pôr aqui retorna o f. Eu quero o f, retorna-me o f, não é? Então, vai me retornar o f. Então, eu vou pôr aqui n, vai ser o inteiro, input, vamos pôr aqui, digite um número que queira ver o fatorial. Digite o número que queira ver o fatorial, né? Vamos por assim. E vamos por aqui também embaixo print, vamos por aqui um print formatado, vamos por o fatorial
o fatorial do número que foi digitado, o fatorial de n, vamos por aqui, é igual a fatorial, estamos a chamar a nossa função n, estamos a chamar a nossa função dentro daquele escopo, é por isso que eu disse retornar, desculpa, falta aqui L, fatorial, ok? Então, foi o que eu disse, retornar resultados é bom por causa disso, return. Eu aqui estou a chamar a função do retorno, né? Vamos chamar o fatorial de n. Então, retorna-me e eu vou dar o fatorial de n. Então, eu vou correr, ok, digita o número que queira ver o fatorial, 5. Então, o fatorial de 5 é igual a 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Isso é o fatorial de 5. Tranquilo, não é? Ok, podemos dar um outro exemplo. Deixa-me lá eu só apagar aqui. Vamos continuar com o mesmo código, né? Então, eu aqui vou pôr F1 vai receber fatorial de 5, né? Então, F2 vai receber fatorial de 4, só para nós não nos alongarmos muito. E F3 vai receber fatorial. Vamos por aqui. F3 vai receber fatorial. Desculpem, falhei aqui. Vai receber fatorial. Não vou pôr nada, né? Então vou por aqui. Print formatado. Os fatoriais dos números inseridos são. Fatoriais do número inseridos são. Vamos por aqui. F1, vírgula, F2 e F3. Os fatoriais dos números inseridos são F1, F2 e F3. Vamos correr este programa e lá está. Os fatoriais dos números inseridos são 120, 24, 1. Porque aqui eu pus um parâmetro opcional. Se eu não digitar nada, ele considera um 1. Então, o fatorial de 1 é 1. Né? Então temos lá 120, fatorial de 5, 24, fatorial de 4 e 1, fatorial de 1. Não é? Vou limpar isto. E quando eu disse no princípio, o fatorial, no princípio não, há pouco tempo, os fatoriais, o return, desculpem, não precisa ser de valores, podem ser valores lógicos também. Vamos lá dizer que eu quero ver o par ou ímpar, né? De algo. Então, eu vou pôr aqui, vamos pôr def par, que é uma função. Vamos pôr def par de n, mas com parâmetro opcional, vamos pôr, se não pusermos nada, 0. Então, temos aqui essa função, def par de n, que vai valer 0. Então vamos pôr, se o n, resto da divisão com 2, né? Se o n, resto com divisão com 2, for igual a 0, nós sabemos como descobrir números pares e ímpares. Então, tudo que for divisível por 2, se tudo que for divisível por 2, se for igual a 0, é um número par. Se não, é um número ímpar. Então, se n, resto da divisão por 2, for igual a 0, então quer dizer que o número é par. Então, posso pôr aqui. Se o resto da divisão de 2 por 0 é par, vou pôr aqui. Return true. Caso contrário, return false. Caso contrário, retorna-me que não é verdade, não é? Então eu vou por aqui. Ok, 1, 2, ok, vou por aqui. Número é uma variável, vai ser inteiro, do número inteiro, vai ser input. Ok, digita o número. Digita o número, ok? Então vamos por aqui print. Vamos por print par de num, né? Vamos por print par de número, né? Estamos a chamar a função par, não é? Então, correndo este programa, vou por aqui, digito o número 8, true, quer dizer que é verdadeiro, né? Só um outro exemplo. Digito o número 7, false, então é falso. Até podemos ir mais além, né? Vamos por aqui. If par número, né? Então vamos por aqui. Print. É par, né? É par. Else
Caso contrário, print é ímpar. É ímpar. Ok? Vamos lá correr. Digita o número 2 é par. Só para não ficar true ou false, para ser mais bonito, né? Digita o número 2 é par. Vamos ver outro. 3 é ímpar. Simples, não é? Muito simples. Então é isto. Estão a ver? As coisas, eu só preciso de ter um bocadinho de atenção para tu poderes apanhar as coisas. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é algo muito, não vou dizer que é muito fácil, mas é muita atenção, tu percebes isso. Também não é muito difícil, não é difícil. Como eu disse no princípio, programação não é difícil, mas é só ter muita atenção e tens que ter muita dedicação. Tens que praticar e praticar e praticar. E falando em praticar, vem já aí os nossos exercícios para tu praticares. O que nós vimos na aula de hoje, de ontem e por aí fora, de outras aulas, ok? Vamos a isto. Ok, vamos a isto. Primeiro exercício. Crie um programa que tenha uma função chamada voto, que vai receber como parâmetros o ano de nascimento de uma pessoa, retornando um valor literal, indicando se uma pessoa tem voto negado, opcional ou obrigatório nas eleições, ok? Vamos lá ver como é que isto fica na tela. Ok, já tenho o meu programa a funcionar, vamos lá. Ano de nascimento, 1980. Então, com a idade de 42 anos, voto é obrigatório. Deixa-me correr de novo. Ano de nascimento, 2005. Então, com 17 anos, voto é opcional, né? Não estamos a dizer que é isso, mas estamos a criar aqui só cenários, ok? Vamos correr mais uma vez. Ano de nascimento, 2021. Com a idade de um ano, não vota, né? Então, tenta replicar esse programa e ter esses cenários aqui que acabamos de criar, ok? Vamos lá ver o segundo exercício. Segundo exercício. Crie um programa que tenha uma função fatorial que receba dois parâmetros. O primeiro que indica o número a calcular e o outro chamado show, que será um valor lógico opcional, indicando se será mostrado ou não na tela o processo do cálculo do fatorial, ok? Vamos lá ver como é que fica esse exercício. Ok, eu estou aqui, escondi o meu código aqui para nós podermos ver. Então, temos aqui print fatorial de 5. Eu corro o programa e ele me dá 120. Fatorial de 5, correto, né? Agora, se eu ponho aqui print fatorial de 5, eu ponho aqui show igual a true. Show igual a true. Então, quer dizer que eu quero que ele me mostre o processo do cálculo. Se eu corro o programa, e temos aqui os passos que são calculados até chegar ao fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Então, eu quero que tu repliques este programa aí na tua casa e fazer alguns testes, ok? Vamos lá ver o terceiro exercício. Terceiro exercício. Faça um programa que tenha uma função chamada ficha, que receba dois parâmetros opcionais. O nome de um jogador e quantos golos ele marcou. O programa deverá ser capaz de mostrar a ficha de um jogador, mesmo que algum dado não tenha sido informado corretamente. Vamos lá ver esse programa funcionar. Então aqui tenho o meu programa funcionar. Vamos lá. Nome de jogador. Ronaldo. Ronaldo. Quantos golos que o Ronaldo marcou? Número de golos, 2. Então, o jogador Ronaldo marcou 2 golos no campeonato. Vamos lá ver vamos lá correr de novo, ver como é que funciona. Então, este é um outro exemplo. Vamos lá dar que eu não ponho o nome de jogador. Simplesmente ponho o número de golos. Então, não tenho o nome de jogador, tenho o número de golos. 8 golos. Então, o jogador desconhecido marcou 8 golos no campeonato. Ok? Vamos lá ver mais uma vez, mais um caso de exemplo. Vamos lá dizer que eu ponho o nome de jogador, Messi, mas não ponho o número de golos. Então eu digo, o jogador Messi marcou 0 golos no campeonato. Então, vamos ver um último exemplo só. Vamos lá, eu não pus o nome do jogador, nem pus o número de golos. Ele vai me dizer, o jogador desconhecido marcou 0 golos no campeonato. Então, o teu programa tem que ser capaz de reconhecer mesmo que nenhum dado seja inserido.
ok? Vamos ao quarto exercício. Quarto exercício. Crie um programa que tenha a função leia_int, que vai funcionar de forma semelhante à função input do Python, só que fazendo a validação para aceitar apenas um valor numérico. Exemplo, n, leia_int, digito um n, né? Digito um número, um n, ok? Vamos lá ver a correr o programa. Ok, aqui temos o programa a correr. Vamos lá, digita o número 10. Então, acabaste de digitar o número 10. Ele leu o número. Agora vamos lá, outro exemplo para vermos. Ok, digita o número. Eu não digitei nenhum. Ele diz erro. Digita o número válido. Vou digitar alguma coisa. Erro. Digita o número válido. Vou pôr espaços. Erro. Digita o número válido. 8. Acabaste de digitar o número 8. Então, o teu programa deve ser capaz de reconhecer. Se não se digitou nenhum número, ele tem que dar um erro. Para depois voltar a fazer, voltar a pedir para digitar alguma coisa, ok? Até digitar um número, até que tu digites o número e ele vai validar, ok? Vamos ao quinto e último exercício. Quinto exercício. Faça um programa que tenha uma função chamada notas, que pode receber várias notas de um aluno e vai retornar um dicionário com as seguintes informações: quantidade de notas, a maior nota, a menor nota, a média da turma e a situação opcional. Adicione também as docstrings da função, ok? Vamos lá ver o programa correr. Ok? Aqui temos o nosso programa, né? Com as notas 5,5, 2,5, 8,5. Vamos tirar aqui primeiro a situação do estudante. Se nós corremos o programa, aqui temos, ele tem um dicionário que vem total, 3, maior 8,5, menor 2,5, média 5,5, correto? Agora, se eu ponho aqui a situação do aluno, quero a situação que é verdadeira, situação true, eu corro o programa, ele me diz total 3, maior 8,5, menor 2,5, média 5,5, situação má, ok? Vamos dar aqui um outro exemplo. Vamos lá, é um aluno muito bom, tirou 15, tirou 10, ok, tirou 15, 17 e o último teste tirou, vamos lá, 16, né? Aí eu corro o programa, vem aqui, total 3, maior 17, menor 15, média 16,5, situação boa, essa não tá bom. Então vamos ver o último exemplo, só um aluno péssimo. Ok, vamos dar aqui o exemplo do aluno que tirou 10 nos 3 testes, né? 10, 10, 10. Então, se eu ponho a correr o programa, aqui vem maior 10, menor 10, média 10, situação razoável. Ok? Eu quero que tu repliques este programa aí na tua casa, ok? Ok, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado por estarem a acompanhar até aqui. Dizer que tu que estás a acompanhar até aqui, que estás a ter paciência de acompanhar todas as aulas até aqui. No fim deste básico, eu vou dar um bônus, né? Vou te ensinar a fazer uma coisa, não vou dizer aqui, que já podes fazer, é uma coisa muito, muito boa. É um jogo, na verdade. Vou te ensinar a fazer um jogo muito rápido, que tu vais, com tudo que nós demos até aqui, estás capacitado muito bem de fazer esse jogo e podes dar a quem tu quiseres para jogar e tudo mais, né? Na verdade, faltam-nos só 2 aulas para terminar isto, o básico, né? A terceira não vai ser uma aula, mas vai ser esse bônus, o jogo que eu vou dar, vai ser na terceira aula depois desta. E depois disso vamos entrar na robótica, as coisas vão começar a aquecer como deve ser, ok? Então, muito obrigado por ter estado a acompanhar as aulas até aqui. Não te esqueças de subscrever o meu canal, pôr um like no meu canal e partilhar este vídeo para qualquer pessoa que queira aprender Python, para todo mundo que quer aprender Python. Então, vamos espalhar este conhecimento. O conhecimento não é só para ficar conosco, o conhecimento é para espalhar. Então vamos espalhar esse conhecimento e espero por ti na próxima aula, ok?